Janeiro chegou e com ele uma campanha que nos faz refletir sobre os aspectos mais importantes da vida, a saúde mental. É um mês especial e não apenas porque iniciamos um novo ano, ele também marca a campanha do Janeiro Branco, um momento dedicado a conscientizar as pessoas sobre a importância da saúde mental e emocional. Você já parou para pensar no quanto cuidar da mente é essencial para viver com qualidade e equilíbrio? O Janeiro Branco nos convida a enxergar a importância do cuidado emocional e a quebrar os tabus que ainda cercam esse tema. Surgindo em 2014 e inspirado na ideia de que o começo do ano é um momento propício para reflexão e planejamento de novas atitudes. Foi criado por profissionais da psicologia no Brasil, com o objetivo de levar mais pessoas a refletir sobre suas emoções, seus comportamentos e a maneira de como lidar com a vida. E você então deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com os clubes de desbravadores e os seus líderes? Simplesmente tudo! Em nossos clubes, trabalhamos com crianças e adolescentes que enfrentam desafios emocionais e sociais todos os dias. Como líderes, diretores e conselheiros, temos papel fundamental em criar um ambiente acolhedor e seguro para todos, ajudando nossos desbravadores a se desenvolver não apenas fisicamente e espiritualmente, mas também emocionalmente. E para nos ajudar a nos aprofundar nesse tema, eu convidei a desbravadora e também estudante de psicologia, a Vitória, que vai compartilhar algumas ideias e nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas que vocês colocaram na caixinha de perguntas lá no Instagram, beleza? Então, bora lá! E agora chegamos no momento de tira dúvidas. Eu estou aqui com a estudante de psicologia, que também faz parte de um clube de desbravadores, a Vitória, e ela vai responder algumas perguntas que vocês mandaram no Instagram, quando a gente colocou a caixinha de perguntas, beleza? Certo, Vitória? A pergunta que mandaram aqui: por que o Janeiro Branco é tão importante para a conscientização sobre a saúde mental? Bom, o Janeiro Branco ele surgiu desde o ano de 2014, né? Ele surgiu com a ideia mesmo de falar sobre, no caso, a cor do branco vai significar ali a entrada de uma nova história, o início do ano, então vai estar falando um pouquinho sobre a gente reescrever nossa história e falando sobre a saúde mental, trazendo um pouquinho sobre esse tema que é tão interessante, falar sobre a importância da saúde em um mundo onde as situações estão acontecendo e é necessário falar um pouco mais sobre isso. Então esse Janeiro Branco surgiu mesmo para abrir um pouco a mente das pessoas, o olhar das pessoas, para elas verem com mais carinho esse tema. Continuando, quais são os sinais de que alguém pode estar precisando de ajuda psicológica? Bom, primeiramente, quem vai conhecer mais essas pessoas que estão precisando de uma ajuda psicológica é quem está mais próximo, né? São pessoas, são amigos ali, familiares, que são as pessoas que, em primeiro lugar, precisam entender que aquela pessoa está precisando de ajuda. E a partir desse momento, quais seriam os sinais que a gente pode notar de primeira vez, né? Digamos assim. A gente pode perceber que essa pessoa está tendo ações que ela não tinha antes. Essa pessoa, ela está tendo algumas características diferenciadas, ou seja, atividades que ela gostava de realizar muito antes, ela não está tendo mais prazer em realizar essas atividades, seja sair, seja se alimentar de certas coisas, seja o sono também. O sono vai interferir bastante, a pessoa está dormindo excessivamente, está dormindo pouco. Isso tudo são critérios e sinais que a gente tem que ter um olhar mais atento para uma pessoa que pode estar precisando aí de uma ajuda emocional. Isso vale também até para o Clube dos Desbravadores, para os conselheiros, né, que são os mais próximos. Exatamente, os conselheiros eles têm esse chegar mais junto com os desbravadores, né? Então, sem dúvida, eles são a primeira pessoa ali que vão estar de contato direto com eles, e acho que dentro do clube serão as primeiras pessoas que precisarão ter esse olhar atento e perceber isso com mais clareza. Continuando, como lidar com o estigma de buscar ajuda profissional para questões emocionais? Quando a gente fala de estigma, a gente está falando muito sobre o fato da saúde mental ainda ser um tabu hoje na nossa sociedade. Falar sobre alguém que esteja com um problema na sua saúde mental gera um burburinho muito grande, né? As pessoas colocam logo um estereótipo na pessoa que na verdade não é nem aquilo. Então você estar precisando de ajuda na sua saúde mental é você de fato ter uma visão além, né? Porque assim, quando a gente fala sobre problemas de saúde mental, a gente está falando sobre inúmeros problemas e diversos, cada vez está se descobrindo mais. Hoje em dia, inclusive, dificilmente a gente vai olhar para alguém ou ter alguém que não esteja precisando de um certo conselho, de uma certa ajuda. Então, a gente realmente precisa falar mais sobre esse assunto, é a única forma de tirar um pouco esse estigma de que a pessoa é uma pessoa desonrada só porque ela tem algum problema na sua saúde. Isso não deveria nem ser dito, né? Isso é um sofrimento emocional absurdo, são doenças, então a gente tem que ter esse sentimento, esse pensamento
de que a gente precisa cada vez mais buscar ajuda, independente do que seja, se for físico ou se for em questões mentais. A ansiedade e estresse são a mesma coisa? Como diferenciá-los? Então, a ansiedade e o estresse são coisas bem diferentes, mas elas estão ligadas de uma forma ou de outra. O estresse, geralmente, ele é temporário, né? A gente está estressado aqui, a gente está estressado ali, em alguns momentos da vida, por algumas situações também que aconteceram ali temporariamente. Mas a ansiedade não. Através do estresse, isso pode sim vir a gerar uma ansiedade, né? Um pode levar ao outro. A ansiedade, ela já é um pouco mais duradoura, né? É um sentimento mais duradouro, uma sensação mais duradoura que a pessoa ali, ela tem várias formas e características de se apresentar. Então, o estresse, ele pode vir a gerar uma ansiedade, mas não necessariamente eles são a mesma coisa, são coisas distintas. Por que é importante falar sobre saúde mental dentro do Clube de Desbravadores? Essa aí é importante. Muito. No clube, Daniel, a gente tem meninos de várias faixas etárias, né? Então, geralmente, eles estão numa fase bem complicada da vida, às vezes o emocional mexe muito, as questões ali de hormônio mesmo, né? As mudanças do corpo e tudo mais. Então, a gente falar sobre saúde mental é a gente falar sobre a vida geral desses meninos, dessas crianças e adolescentes. Porque dentro do clube, eles vão, às vezes, como uma fuga das situações, das divergências que estão acontecendo na própria vida deles. Então, o clube ali, ele chega a ser um escape, digamos assim, né? Um momento mesmo de fuga de certas situações. Então, falar sobre saúde mental dentro do Clube Desbravadores é essencial. Inclusive, a gente pode estar até aproveitando essa oportunidade para falar e dar uma abertura a isso. Diretores, pessoas responsáveis aí pelo seu clube. Por favor, não deixem de falar sobre esses assuntos que são tão importantes, né? No Clube de Desbravadores, independente de qual seja o clube, é necessário vocês terem uma visão sobre o que está acontecendo dentro do clube de vocês. Então, vamos ter um olhar não só sobre o físico, não só o que vocês estão vendo aí a olho nu, mas realmente o que aquele desbravador está mostrando, as atitudes que ele está tendo dentro do clube, que eu acho essencial e muito importante para ser trabalhado. Isso até tem que ser colocado, eu já sugeri isso algumas vezes, de ser colocado nos treinamentos para a diretoria. Sim, verdade. Tem um momento para conversar com o psicólogo, para os diretores saberem como lidar com isso. Isso ajuda até os próprios conselheiros que estão ali, como a gente falou ainda há pouco, em contato direto, para eles saberem lidar com certas situações, né? Então, acho essencial mesmo. Como a diretoria pode identificar sinais de que um desbravador ou líder precisa de ajuda emocional? Bom, a gente falou ainda há pouco, né, sobre algumas características que não vão ser diferentes aí. Né? A gente falou sobre a questão, poxa, aquela criança, aquele adolescente, ele tinha um comportamento e ele mudou muito esse comportamento de um tempo para cá. A gente tem que se alertar, opa, tem alguma coisa de errado. Né? A gente tem que perceber, dentro do clube a gente passa um determinado tempo com eles, às vezes aos domingos, outros dias, quando é acampamento, dá pra gente ter uma noção do que mais ou menos está acontecendo ali, que ele está tendo comportamentos diferentes, distintos do que ele tinha. Então, ali dá pra gente ter um pouquinho de noção do todo, do que realmente está acontecendo. Então, essas questões de mudança de comportamento abrupta, assim, do nada, na nossa mente é do nada, né? A gente pode também perceber que aquela pessoa está muito calada, está muito quieta, ela está sozinha ali, não tem... ela tinha, talvez, antes, uma sociabilidade muito grande com outras pessoas, com outros meninos do clube, mas agora ela não tem mais, ela quer ficar sozinha, ela quer ficar quieta, ela não quer conversar tanto. Então, assim, são nesses pequenos detalhes que fazem a grande diferença, né? Pra gente ver o todo, né? E saber um pouquinho sobre como a gente pode ajudar e perceber que ali tem alguma coisa errada. E quais atividades no clube podem ajudar a promover a saúde mental? Bom, nós somos seres sociáveis, somos seres que fomos criados para estarmos em comunidade, para estarmos com pessoas em uma sociedade. Então, o inverso disso era deixar uma pessoa sozinha, uma pessoa distante. Então, o que a gente poderia fazer dentro do Clube Desbravador? A gente pode organizar algumas atividades que tragam essa união entre os meninos, né? Entre as pessoas que estão ali, os desbravadores, para que eles se sintam mesmo mais unidos, para que eles se sintam mais acolhidos. Falar sobre esse assunto também é muito importante. Quando a gente fala, a gente abre uma porta, né, muito grande para esse determinado assunto. Então, acho que falar sobre isso é muito importante. A gente promover também atividades ao ar livre. A gente sabe que o ar livre, ele tem esse tom de liberdade, ele te dá essa visão de liberdade. Então, acho muito importante também a gente fazer com que isso se realize, né? Atividades realmente que eles entrem em contato ali, que eles formem amizades, porque somos seres sociais, precisamos de amigos, precisamos de pessoas ali confiáveis para estar conosco. Então, acho que são algumas das atividades que a gente pode linkar e unir, né, para transformar com que
esse sentido do Clube Desbravadores seja ainda melhor e maior, cuidando da questão da saúde mental. Só para acrescentar aqui também essa questão de atividades que o clube pode fazer para promover a saúde mental, o clube pode fazer programações, né, sobre o tema, pode ser um JA, sei lá, ou até mesmo Missão Caleb. Não precisa esperar só ser janeiro para falar sobre esse assunto. Ou setembro, não. Exatamente. Pode ter qualquer data. A gente pode falar em qualquer mês, qualquer momento sobre esse assunto, porque ele é importante, então tem que ser dito a qualquer hora. E isso aqui eu posso pegar de exemplo no nosso clube, né, que a gente faz parte do mesmo clube. Nosso clube ele faz muitos passeios. Aí, de fato, a gente faz passeio, já vai para centro histórico, a gente vai para reserva ambiental, a gente não fica muito quieto, não. Então, é a coisa que o clube tem que se acostumar a fazer. Às vezes o clube só quer fazer reunião na igreja. Isso. Só quer ficar ali enfurnado, não sai do lugar. Verdade. Então é uma boa, os diretores saem um pouco da caixinha, procurar novas ideias. Ah, Daniel, não sei como fazer. Geralmente tem um clube do teu distrito que faz. Sim, junta com esse clube, para aí vai vocês dois juntos lá. Une as forças aí. Une as forças, não dá para te fazer sozinho, se junta com outro clube. Como lidar com líderes que sentem sobrecarga emocional na gestão do clube? Isso aí é bem comum. Muito, já ia falar isso. Isso é muito comum de acontecer. Por quê? Os líderes, eles tomam eles recebem uma pressão também para que aquilo funcione, para que tudo aconteça, mas eles tomam uma responsabilidade muito grande para si, que de fato é uma responsabilidade grande, mas às vezes até mais do que eles deveriam. Então, assim, eles se sobrecarregam absurdamente. Eu acho que o primeiro passo para que isso seja uma mudança de fato é que tenha um diálogo aberto, por exemplo, com a sua direção. Se os líderes ali que estão ali de primeira ali, que são os que são mais vistos, digamos assim, que estão realmente de fato na liderança, eles podem chamar outros líderes para ali eles dividirem funções, delegar funções, que isso é extremamente importante dentro de um ministério da igreja. Quanto mais o Ministério Desbravador que a gente está ativo ali, a gente vê como é que as coisas acontecem, e a gente vê a necessidade de delegar realmente função, de separar, você faz isso, para que não sobrecarregue só uma pessoa, porque senão ela não vai conseguir fazer a função dela e de outras. O grande exemplo é Moisés, né? Exatamente. Moisés ele teve que delegar funções. E o próprio pai dos burros aqui, o manual administrativo, ele fala que você tem que delegar funções, e você ali na teimosia não. Às vezes é porque eu acho que sozinho eu consigo fazer. Sim. Eu acho que sozinho eu faço melhor. A gente tem que ter noção de que uma andorinha nem sempre faz verão. Então a gente tem que realmente ter pessoas ali ativas. E se seu clube, por algum motivo, você percebe que as pessoas não estão ativas, não estão ajudando, fale com sua liderança, seu superior, para que vocês podem acertar. O que não pode acontecer é a pessoa ficar abandonada fazendo tudo sozinho, né? Porque realmente... Um diretor não faz um clube sozinho. Exatamente, não tem emocional que aguente. E para finalizar, a nossa última pergunta aqui, é normal sentir que estou sobrecarregado mesmo com a rotina tranquila? Essa é uma pergunta, é um paradoxo muito grande. Vamos lá. Não é normal porque se você está com a rotina tranquila, o que está acontecendo com você, que você está se sentindo sobrecarregado? Por que você está achando que tem muitas responsabilidades sobre você? Que isso pode acontecer muito num clube de desbravadores, né? Uma pessoa talvez que esteja com um cargo muito tranquilo, mas se sente sobrecarregada, né? Então, assim, as questões emocionais, as questões mentais, elas são questões que às vezes parecem confusas, mas não são. Se a gente analisar aqui, tem uma pessoa que ela está, por exemplo, trazendo para o mundo desbravador, né? Ela está num cargo de desbravadores que aparentemente tem todo o apoio, ela está tendo toda a ajuda, mas ela se sente sobrecarregada. Então, peraí, será que essa sobrecarga que está acontecendo, será que é dentro mesmo do desbravador? Será que não é fora, com a família, com os amigos? O que tem acontecido além do desbravador, além do mundo do desbravador, né? O que tem acontecido com aquela pessoa? Trazendo para esse mundo, né? Pra gente falando sobre esse assunto. Mas as pessoas, elas têm vários âmbitos da vida dela. Ela tem vários locais onde ela está inserida na sua comunidade. Então, se a pessoa está se sentindo sobrecarregada aqui, é porque essa sobrecarga pode estar vindo de um outro ambiente. Então, é muito essencial a gente ter essa noção de que nós somos como se fôssemos várias pessoas, né? Em alguns ambientes. As várias faces de mim. Isso, as várias faces de mim, em vários ambientes aí diferentes. Mas não é que a gente tem jeitos diferentes de lidar com as coisas. Nós somos aquela mesma pessoa, mas a questão é que ambientes diferentes pedem ações diferentes. Então, às vezes, a gente pode estar aí se sobrecarregando em outro ambiente e não dando tudo de si no outro que deveria dar tudo de si, né? Então, parece um pouco confuso, mas a gente precisa analisar. Se a gente estudar mais um pouco sobre isso, acho que é essencial para todo mundo, não só para quem é estudante de psicologia ou estudante de qualquer outra coisa que mexe com essa questão da saúde mental, mas
de vida mesmo, de pessoas. Nós somos pessoas e precisamos aprender sobre a saúde mental. Então, acho que se a gente estudar um pouquinho mais sobre isso, a gente tem essa abertura aí para falar, para comentar. Ah, estão falando sobre isso, peraí, eu tô entendendo o que está acontecendo, sabe? Porque às vezes a gente fala sobre saúde mental, o pessoal não sabe nem o que é. Então, é importante a gente trazer esses assuntos aqui para esse ambiente. Conversar sobre a saúde mental é um passo essencial para transformar vidas. O Janeiro Branco nos lembra que cuidar da mente não é um luxo, mas uma necessidade para todos, especialmente para nós, que atuamos diretamente na formação de crianças e adolescentes em nossos clubes de desbravadores. Como líderes, temos a oportunidade e a responsabilidade de criar um ambiente onde nossos desbravadores se sintam acolhidos, compreendidos e apoiados. Não se trata apenas de ensinar nas partes práticas, mas também de construir um relacionamento baseado na empatia e no cuidado. Que tal aproveitar esse início de ano para olhar com mais atenção para os jovens do nosso clube e até mesmo para a da sua própria saúde mental? Lembre-se de que líderes fortes não são aqueles que ignoram as próprias emoções, mas aqueles que sabem buscar ajuda, ouvir e construir um espaço saudável para si e para os outros, seja no apoio emocional, no incentivo a conversas abertas ou na busca de ajuda profissional quando necessário. Que possamos fazer no cuidado com a saúde mental uma prioridade em nossas vidas e em nossos clubes, beleza? Juntos podemos fazer toda a diferença. Não esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal, beleza? Maranata e até nosso próximo vídeo.